Olá, bem-vindo, caríssimos, meus colegas de trabalho, advogados, contadores. É, Nós estamos aqui para falar um pouco da revisão de contratos financeiros e lembrando que essa foi uma especialidade que eu criei a partir dos 13 anos de serviço como advogado no INSS. Então eu saí de lá e não tinha quase nada para fazer, eu não aprendi tanto a advogar. Essa combatividade que todos têm, eu confesso que eu não desenvolvi isso, porque minha dedicação era praticamente integral para a autarquia mais complexa do governo federal. Tanto que a minha área de atuação, por exemplo, a área territorial de atuação, era a Justiça Federal de Campinas, Justiça Federal de Sorocaba, às vezes Jundiaí, aqui na minha região. Eu estava sediado em Itu, eu morava em Itu, e isso abrangia também as comarcas e foros distritais de Cabruva, Itu, Salto, Indaiatuba, Porto Feliz, Boituva, Tietê, Cerquilho, de modo que eu passeava bem. E depois de 13 anos lá, eu aprendi muitas das teses, especialmente de direito tributário, uma vez que eu tive na dívida ativa também, ao mesmo tempo que tanto nas ações previdenciárias como na dívida ativa. Então, eu acompanhei essas teses do indébito tributário fiscal sobre as contribuições previdenciárias das verbas do salário que não contribuem, não constituem, né, salário, né? Então defendi muito a previdência nesses aspectos também, e de modo que a gente conhece um pouco dessa área tributária, não só da dívida ativa, mas também das ações tributárias, né? As ações fiscais contra a Previdência. E outro trabalho que Então, quando eu saí de lá, eu tinha aquela quarentena, né, de não advogar contra o poder público. E respeitei isso e criei um trabalho de revisão de contratos financeiros. Então, onde havia cifrão, como eu sou muito ligado em matemática, eu gosto de matemática, eu tive anteriormente um curso de construção civil a nível técnico. Então, ali é um curso que tinha muita matemática. Então, desenvolvi um pouco de gosto pela matemática. Então, aqui, sendo matemática financeira, a gente utilizava isso e sabia que a exclusão de uma das taxas de um contrato financeiro qualquer, ela interfere no valor das parcelas e no valor final do contrato. Então, eu que sou bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Itu, turma de 88, fui professor também do CEUNSP durante algum tempo e fui procurador judicial do INSS, como falei, entre 92 e 2005, e sou consultor em finanças pelo Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização, São Paulo, né? Sou filiado à Associação Brasileira de Contribuintes, atualmente, né? E também sou participante do treinamento contínuo da Universidade Tributária, que é uma comunidade que reúne tributaristas, né? E também com aconselhamento aos contribuintes. E eu atuo aqui nesse escritório
jrsilveira.adv.br, na área de revisão de contratos, revisão e renegociação de contratos financeiros, e também na redução de tributos, redução e recuperação de tributos. São as minhas especialidades aqui no trabalho agora. Então, portanto, nós estamos aqui para falar de revisão de contratos financeiros. Porque, veja bem, nós temos uma missão de prover soluções criativas, serviços jurídicos de qualidade que auxiliem efetivamente as pessoas a alcançarem os seus objetivos assim, de uma forma eficaz, de uma forma harmônica, de uma forma inovadora, através dos advogados e outros colaboradores qualificados, valorizados e dedicados, né, a trazer a experiência que contribuam com o crescimento da pessoa, com a expansão consciencial dos nossos clientes. A expansão consciencial humana, essa é a nossa finalidade também aqui. No trabalho de consultoria nós fazemos isso, com a caminho da paz, do empoderamento verdadeiro, e sempre acreditando no direito como um meio de redução dessas desigualdades. Então essa é a nossa missão aqui. E nossos valores, eles estão fixados na preservação dos valores das instituições até então existentes, né? E aprender também novas formas de transformar a própria vida, de compartilhar graciosamente com todos que também desejarem essa transformação em si mesmos e na humanidade. Então nós temos uma missão um pouco diferente, às vezes, de criar meios acessíveis para ajudar as pessoas a melhorarem as suas vidas, utilizando ferramentas espirituais cabalísticas, uma vez que eu sou estudante de Cabalá, já fazem 15 anos, que otimize a realização, o alinhamento, a manutenção dos pilares que sustentam o ser. Temos um treinamento aí nessa seara. E a visão nossa vai um pouco além da visão meramente do direito, que é tornar uma instituição sem fins lucrativos para a construção de uma existência no qual o ser humano possa manifestar inteiramente o seu potencial e prestar ajuda mútua para que os mais indivíduos humanos adquiram uma nova forma de ver o mundo, de perceber como eliminar a causa de todas as crises humanas, né? Então esses são os valores que a gente tem realmente lutado para digamos, manter esse padrão que todos os colaboradores que conosco vêm trabalhar, eles aprendem essas diretrizes que são fundamentais na sociedade humana. Então, vai um pouquinho além do direito. O direito muitas vezes não é a solução para todas as crises humanas. E agora nós estamos aqui para falar do direito na revisão de contratos. Então, essa foi a primeira criação de trabalhos específicos que nós fizemos, uma vez que nós não queríamos mais ser uma clínica geral, digamos. Quem sabe tudo normalmente não sabe nada bem. Então nós formulamos algumas especialidades
e essa é uma delas. Então, mediante a aplicação de amplos conhecimentos de matemática financeira, mediante criteriosa coleta, análise de informações, documentos e dados dos quais fundamentam as bases contratuais, a definição do procedimento principal, dos procedimentos acessórios, dos procedimentos derivados a serem adotados, as consultas diversas e, quando necessários, a aplicação de medidas, a adoção de medidas judiciais a nosso dispor, né, visando principalmente a baixa das restrições junto a órgãos de proteção ao crédito como Serasa, SPC, Cadim, Bacen, etc. Então, a manutenção na posse, muitas vezes, dos bens alienados até a decisão final da lide, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, que nós sabemos que existe, porque já de imediato, quando nós fazemos a coleta dos dados, já percebemos isso. A exclusão das tarifas, taxas, serviços indevidos pelo cliente bancário. Uma taxa já dá diferença na parcela e no total final do preço do contrato, né? A descaracterização das ilegalidades nos contratos demonstrados previamente com gráficos oficiais sobre juros, forma de capitalização, lucros bancários, tabelas comparativas entre preços, produtos, inflação, juros remuneratórios, limite disso, se tem, não tem limite, o que os tribunais têm dito a respeito disso, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, e outros meios também de defesa dos fatores patrimoniais, econômico-financeiro, a imagem do financiado, a imagem do devedor, não é? Então isso é muito importante para a pessoa se manter no mercado, especialmente os pequenos empreendedores que muitas vezes não estão sabendo das decisões dos tribunais, que muitas vezes eles podem se valer disso para ganhar mais competitividade. É coisa que os pequenos, os médios, não estão sabendo, porque a mídia não informa isso. A mídia fala, por exemplo, lá, prisão em segunda instância, porque a reforma tributária, a reforma bancária, a reforma administrativa, coisa que muitas vezes não vai chegar à sua tenda, não é? Então nós estamos aqui para fazer justamente algo diferenciado tanto nas nossas especialidades, tanto a revisão de contratos financeiros, como a redução e recuperação de tributos também, com bases sólidas, com bases em discussões que já estiveram aí por mais de 20 anos. Então, é uma coisa que nós levamos efetivamente a diferença entre aqueles profissionais que fazem de tudo e aqueles que são verdadeiros experts no que se propõe a fazer, né? Com especialistas, não só os advogados, nossos estagiários, mas também, principalmente, contadores, outras pessoas técnicas que estão envolvidos conosco nisso. Então, numa revisão de contratos, especialmente nos contratos bancários, o que nós vamos verificar aí? O que é, afinal, a ação revisional do contrato? É um procedimento pelo qual se pede a revisão judicial das cláusulas de um contrato. Que muitas vezes o que está aqui, especialmente nos contratos financeiros
de financiamento de bens, tipo veículo, máquinas, equipamentos diversos, o que está aqui é um contrato de adesão. E o que acontece normalmente nesse contrato de adesão? Algumas taxas já foram declaradas indevidas pelo STJ, mas tem outras taxas que ainda continuam em discussão. Então, nunca é tarde para discutir isso, baseado no seguinte procedimento. Qual é o procedimento de uma pessoa que procura o vendedor para adquirir um bem? Ora, o preço está estipulado. A entrada é entre as partes contratantes. O crédito do saldo devedor que vai ser objeto de financiamento, na verdade, é o próprio vendedor que faz toda a averiguação das restrições, da aprovação do crédito perante um agente financeiro qualquer. A escolha fica a seu bel prazer. É ele que define onde que ele aprova o crédito dessa pessoa que está comprando um bem dele, né? E de modo que a pessoa tenha ali quanto eu vou pagar por mês? Tanto. Só que este tanto, as instituições financeiras remetem para esses vendedores uma tabela. De um lado é o prazo do financiamento e de outro lado é o índice financeiro, não é a taxa de juros. Então ele fala assim, olha, aqui a taxa de juros está 1% ao mês, ou 0% ao mês. Mas, na verdade, o que está ali é uma taxa percentual do custo efetivo total do contrato. De modo que, no momento da compra do bem, o cliente financiado não fica sabendo que ali, nesta faixa, entre o percentual do custo efetivo total e a taxa de juro operada neste dia pelo agente financeiro, são diferentes. E nessa faixa de diferença são incluídos outros produtos, tarifas, impostos, que a pessoa, no ato da compra, não foi esclarecido, nem mesmo de qual era o percentual daquele custo efetivo total. Mas, no contrato, vem que a pessoa declara que está ciente, e isto não é verdade. Como se interpreta favoravelmente ao consumidor, no caso, porque aí há uma relação de consumo, o comprador é o consumidor final do produto chamado dinheiro, né? Então interpreta-se em favor a ele. Ele não está sabendo disso, mas tem um porém. Ou ele assina esse contrato como está, ou não faz o negócio. Isso significa que se uma vírgula nos contratos de adesão, se uma vírgula estiver no início da frase e o comprador, o financiado, quiser mudar para o fim da frase, ele não pode fazer isso. Por isso, a lei dá o direito de revisar esses contratos. Aí que está uma grande questão. Porque neste momento da aquisição, o financiador não está presente. O financiador só diz sim. E se um financiador não disser o sim, outro financiador, ele tem lá 100 bancos. O vendedor tem a tabela de uns 100 bancos. A propaganda dizendo que a taxa de juros é 1%, 2% capitalizado na forma da tabela price, mas o que ele calcula é o custo efetivo total, que o cliente bancário não está sabendo disso. Aqui que reside o erro, porque uma taxa que eles venderam sem que o consumidor soubesse é o que vai fazer a diferença na hora de você calcular a parcela. Então, uma taxa que muitas vezes o Superior Tribunal de Justiça diz que é indevida, ou os tribunais dos estados
já que é uma ação que processa perante a justiça comum, né? A revisão de contratos. Então, o que acontece aqui? Basta uma taxa que seja excluída do valor financiado, é o que basta para dar diferença na parcela. É por isso que um mero advogado, muitas vezes, quando não tem conhecimento de cálculos, ele não pode fazer isso. Ele necessita de um contador para fazer isso. O contador vai fazer um caderninho de cálculo que vai orientá-lo no pleito inicial. Não é? Então, o que acontece quando o cliente, nós temos o contato primeiro com o cliente? Nós vamos fazer uma simulação. Nós temos uma tabela, bolamos uma tabela, eu disse que tudo isso é baseado em matemática financeira. Então, nós elaboramos uma tabela que lá na recepção já vai se fazer esta simulação, para que o cliente já fique ciente de se existe, duas perguntas, se existe diferença financeira no contrato dele e qual é aproximadamente esta diferença. Se por ela vale a pena, digamos, um embate judicial. Não é? Porque lembrando que essa diferença, o pleito inicial, vai apontar, por exigência do artigo 330 do Código de Processo Civil atual, de 2015, ele é obrigado a apontar as cláusulas controvertidas, das quais ele pretende controverter em juízo, e o valor incontroverso, se é um contrato em andamento, qual é o valor incontroverso que ele vai continuar, se propor a continuar pagando nas mesmas condições, no mesmo dia do vencimento, perante o seu credor, né? Se acaso, então tudo isso são detalhes técnicos, jurídicos, que se o credor não concorda em receber aquele valor incontroverso, isso será depositado em juízo, com ou sem a desobrigação, né? Isso é um pedido liminar, muitas vezes, que você faz. Mas, importante que se diga, como é que a gente vai processar isso? Recebe-se o cliente, faz-se lá a simulação e, posteriormente, havendo diferença e qual o resultado da diferença, sabendo ele, se é um contrato, então tem duas opções, tem duas situações. Uma que é o contrato em andamento, onde ele vai apontar e se propor ao pagamento do valor incontroverso que for encontrado, e outro que é um contrato findo, que se estiver no prazo prescricional, dentro do prazo prescricional, ele pode questionar se há diferença ali, qual é essa diferença, e o credor terá que restituir isso. A gente pede em dobro, muito embora os tribunais tenham dado a restituição, mas de forma simples, atualizada. Então, nessa questão de atualização também há duas questões, há duas situações. Uma que quando o credor recebeu, ele recebeu isso capitalizado, com juros, em se tratando de juros bancários, os juros remuneratórios bancários, mais os juros moratórios bancários, de acordo com o contrato. Quando ele vai restituir, há um cuidado aqui de se pedir também que a restituição se dê da mesma forma em que foi recebida aquelas importâncias, a maior em cada parcela de financiamento. Bem, em seguida, uma vez que o cliente decida ajuizar uma ação, porque tem que ser judicial, antes disso o banco, principalmente qualquer credor, contrato financeiro, dificilmente vai te ouvir. Ele vai te ouvir principalmente se tiver uma liminar judicial dizendo algumas coisas sobre a manutenção da posse do bem na mão do financiado até final da lide, ou mesmo
a, a, a não, o não protesto do título, ou nem mesmo apontamento aos diversos órgãos de proteção ao crédito, enquanto tramitante o processo. Então isso fecha o credor. Fechando o credor, abre-se oportunidade para uma série de negociações. Então, na verdade, o escritório consultoria, advocacia, ele tem que ter um paralelo muito firme, porque são dois procedimentos, um que é judicial e outro que é negocial. Esse negocial você tem que ter pessoas treinadas para ouvir o cliente, ouvir o banco, ouvir o credor, ouvir o cliente, até o momento que eles acordam em uma quitação do contrato, uma redução parcelar do contrato, uma redução do preço final, enfim, uma negociação que interesse ao cliente bancário ou cliente devedor, né? Então você tem um procedimento que é judicial, segue a legislação processual, e outra principal que é a negocial. Então você tem que ser muito bom de negócio, tem que ter negociadores bem treinados, que saibam um pouco da filosofia bancária. E para isso é que a gente passou por um treinamento, a gente fez um curso específico para isso, porque você vai aprimorando a cada momento que passa, a cada remessa, a cada campanha que você faz no escritório. Então isso é muito importante, esses detalhes. Não é uma clínica geral, uma coisa muito específica. E mediante provas pré-constituídas, que é matemática. Não há muito segredo. Tem que conhecer matemática. Não adianta falar, tal cláusula está errado, quero que o juiz conserte essa cláusula. Não adianta isso. Você tem que efetivamente convencer por técnicas. Perícia, chamando aí uma perícia. Então, além da tese do quadro financeiro do contrato ser assinado em branco, porque o vendedor do bem, muitas vezes no financiamento, no leasing, ele 100% das vezes o vendedor não é obrigado, ele nem saberia preencher os craros do quadro financeiro que vem anexo ao contrato. Então, as cláusulas estão inseridas ali, sim, com todas as letras, mas o quadro financeiro está em branco. Só é preenchido depois pelo agente financeiro. É uma tese que não chegou ao Superior Tribunal de Justiça, muito menos ao Supremo. Então, há muitas coisas aqui. A constitucionalidade duvidosa do artigo do Decreto-Lei 911, editado em plena ditadura militar, em 69. Curiosamente, as legislações posteriores que influíram nesse decreto-lei são todas contra o consumidor. Não obstante o Código do Consumidor datar de 1990, já com certo amadurecimento na aplicação. Então, há muita questão a ser discutida nos contratos financeiros, baseado na legislação, na política nacional de consumo. São muitas teses, várias teses têm que ser colocadas, especialmente essa da assinatura em branco, na maioria dos casos, quase em todos os casos, salvo aquele caso onde eu sou cliente, por exemplo, digamos, do Banco do Brasil. Então eu, Joaquim, quero ser financiado pelo meu banco. Então faço aí eu já sei efetivamente qual a taxa de juros, o que é que eles estão me vendendo, se compensa pagar alguma coisa à vista do que ter financiado com juros bancários. Me é dado esta opção de financiar junto com o valor efetivamente disponibilizado pelo agente financeiro, ou eu utilizar de outros serviços de terceiros, para comprovar a mesma coisa, tipo cadastro, avaliação de bem, etc. Não é? Então, qual o resultado que nós
temos tido com isso? Nos contratos em andamento, há 3 opções. Há aquela opção de continuar se pagando o valor do carnê, o valor que está no contrato, o valor da parcela que está no contrato, muito embora não foi contratado aquilo, porque vendeu-se tarifas, serviços, impostos que não são seus. Foi vendido na surdina para você. O agente financeiro colocou ali entre a faixa percentual do custo efetivo total e a taxa de juros que está aplicando. Né? Agora, tem aquela opção, essa é a opção 100% segura. Continuar pagando até que a justiça se manifeste, ou impedir liminar, ou definitivamente. Muitas vezes ela se pronuncia definitivamente quando você já terminou o contrato de pagar o contrato. Então, a restituição, porque o pedido é compensação ou restituição do valor pago maior, em qualquer caso. Então, não há nenhum prejuízo em relação a isso. A segunda opção, que é a pessoa depositar ou se propor a pagar o valor em controverso, ou depositar caso o financiador ou o credor não aceita receber o valor em controverso. E terceira, que é quando acontecer um acidente de percurso, a pessoa não pode pagar. Em breve ela poderá, mas no momento não pode. Então são estratégias que devem ser levadas ao conhecimento do cliente sobre esses riscos que ele vai correr, dependendo da opção que ele fizer. No caso do pagamento, da proposta de pagamento do valor em controverso sob pena de depósito, muito embora não obste o agente financeiro de buscar o seu direito através da reintegração de posse, da rescisão do contrato, depende do contrato, né? Ou da busca e apreensão, depende do contrato, se for alienação fiduciária, então é busca e apreensão que está lá regulado por esse decreto-lei com constitucionalidade duvidosa. Eu acho que tem que ser questionado isso, talvez no Supremo, em repercussão geral, né? Ver o que o Supremo diz a respeito disso, porque tem dito que ele é constitucional, que o decreto-lei é constitucional. Mas, quem sabe se água mole em pedra dura, tanto bate até ou que acaba a água ou que fura a pedra. Não é isso? É obrigação da comunidade jurídica questionar, né? Que o direito, ele não é estático. Não é porque se decidiu dessa forma que o tempo todo vai ser dessa forma. O Decreto-Lei 911/69 é de constitucionalidade duvidosa diante da Política Nacional de Consumo instituída pelo Código de Consumo de 1990. Então, não é a mesma realidade. De um lado, ele promove o enriquecimento ilícito do credor, quando há busca e apreensão, já que o adimplemento, a tese do adimplemento substancial, segundo o SJ, não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, que é um absurdo. Então, a comunidade jurídica, os advogados, defensores, especialistas em revisão financeira, tem que continuar questionando isso. Um dia, pode ser que isso efetivamente mude. É nossa obrigação levar ao conhecimento do cliente estas perspectivas, né? E isso com toda a técnica, com todo o cuidado, que ele efetivamente entenda que há essas 3 opções. A de continuar pagando o valor que está ali sendo cobrado pelo agente financeiro, pelo credor. A segunda, que é se propor a pagar o valor em controverso. E a terceira, que é parar de pagar, ou seja, quando a pessoa sofreu um embate, um deslize financeiro,
que está impedindo momentaneamente de se cumprir aquele acordo, entre aspas, né? Já que se trata de um contrato de adesão. Então, em breve ele poderá pagar. Então, há aí estratégias que devem ser levadas ao conhecimento do cliente, do financiado, para que ele fique bem ciente de como ele vai encarar essas três perspectivas. Qual é a opção que ele faz no momento, e isso é que nos dá aí o norte para que possamos, portanto, agir de uma forma técnica. Quais os resultados que temos alcançado com isso? São resultados surpreendentes. Há um caso, muitos casos, mas um que me surpreendeu, até porque era um dos primeiros que a gente fazia, um primeiro remessa, onde tratava-se de uma van escolar, mais precisamente da cidade de Salto, São Paulo, já que estamos aqui perto, onde o financiado resgataria o valor do contrato em 60 parcelas mensais iguais sucessivas de mais de R$ 2.000, quase 3, e ele, portanto, era um condutor escolar. E, sendo um condutor escolar, ele deixou de receber, talvez pelo contrato que ele tinha com os alunos que ele transportava, deixou de receber o mês de dezembro e acumulou, e houve um entrave com o banco, nos procurou e nós esclarecemos o assunto a ele, e ele optou pela segunda hipótese, que era se propor o valor pagar o valor incontroverso sob pena de depósito em juízo. E nós entramos com essa revisão contratual, enquanto o banco entrou com a busca e apreensão da van, que era justamente o ganha-pão desta família. Então, no decorrer da ação, houve o ajuntamento, a reunião de feitos para que fosse decidida numa só sentença. Consequentemente, houve a suspensão da busca e apreensão, já que, segundo o entendimento, inclusive do STF, é possível, numa ação de busca e apreensão, questionar amplamente o contrato. E a revisão do contrato, quando existe a revisão do contrato em andamento, quando da ação de busca e apreensão, então muitos juízes determinam a reunião de feitos. Consequentemente, na maioria dos casos, é suspenso sobre estado a busca e apreensão, porque a revisão é mais ampla. Contém aqui ou continência ou conexão. Conexão não para a busca e apreensão normalmente, mas a continência normalmente é suspensa, pode ser suspensa mediante um pedido à busca e apreensão. Então, se você alega continência e o juiz acata a continência, normalmente há suspensão, sobrestamento da ação de busca e apreensão. Não é seguro isso, mas é possível. Então, quando o juiz indefere o recurso específico do agravo instrumento no prazo legal lá, o novo prazo, que é de 15 dias agora, então pode ser que o tribunal obste esse andamento. Mas não é 100%, 80%, digamos que é uma coisa que não está bem definida. Mas a defesa
é ampla na ação de busca e apreensão. Quando, como eu disse, quando existe a revisão, devem correr paralelamente, quando não obstada a busca e apreensão. Muitas às vezes, pela conexão ou continência, reunidos os feitos. Quando há somente a busca e apreensão, então a defesa também, nesse sentido, é ampla. Pode-se propor uma reconvenção dentro da busca e apreensão. Isso é normalmente aceito. Então, isso pode também obstar o andamento da busca e apreensão, mediante certas circunstâncias, que depende muito de cálculos. Depende muito de que ponto está esse contrato, o cumprimento desse contrato. Então, continuando nesse caso, 50 parcelas, ele havia pago 10 parcelas da van, faltavam 50 parcelas, o que dava 110, 115 mil reais. Vocês não vão acreditar que eu fechei a quitação desta van pelo valor de 13 mil e alguma coisa, que eu não me recordo agora, à vista. Isso vem a provar que o produto, o banco não tem interesse de ganhar a ação. O banco tem interesse de negociar com você. Mas, curiosamente, não negocia antes de você provocá-lo judicialmente. Porque aí ele envolve a alta esfera do banco e não o gerente que muitas vezes conversa com você. Então, essa a necessidade. Poderia negociar antes? Sem dúvida poderia. Mas normalmente o gerente não leva a alta esfera de decisão do banco antes de haver uma ação judicial questionando o contrato. Então aí já vai procurador do banco, ou seja, vai para o procurador do banco vai para um escritório de advocacia, vai despender dinheiro ali. Então para ele não é interessante o embate judicial, mas é obrigado a manter o embate judicial, porque caso contrário vira moda. Todos vão querer renegociar um contrato de financiamento muitas vezes. Então o credor, ele dificilmente negocia com você, com o financiado, sem que haja uma ação judicial específica para isso. Então, esses casos de ganho é muito interessante, especialmente quando a pessoa, o financiado, resolve ir pagando o financiamento antes que haja uma decisão judicial que seja favorável, revendo o contrato. E a outra opção é quando ele faz a opção de ir pagando o valor incontroverso, que mesmo que não seja aceito, é depositar nos autos, e daqui a pouco você tem praticamente a quitação do contrato. Mediante uma negociação, como eu disse, há um procedimento paralelo de negociação, e esse procedimento paralelo de negociação, um belo dia você oferece para o procurador do banco: olha, tem tanto depositado, vamos quitar esse contrato? Como o produto do banco não é ganho de ação, que nem sabe se vai receber. Muitas vezes vai receber um carro completamente quebrado, devastado, totalmente estragado, batido, não é? Então, para ele, o produto financeiro, dependendo da política, quanto mais antiga é a dívida, mais se consegue diferença na hora da negociação. Então, há que muita proximidade, no caso, entre a equipe que faz a negociação, o cliente bancário, o cliente do escritório e o credor de qualquer ordem, qualquer contrato. Porque é nessa estreiteza de relacionamento que os melhores negócios são realizados. Então não é exatamente... Aqui há muita técnica para ajuizar uma ação, para propor a defesa numa ação, muitas vezes de retomada, rescisão ou mesmo
reintegração, né? No caso de imóveis, por exemplo, em loteamento com venda prestação, recentemente nós tivemos um caso de uma grande empresa loteadora aqui, em que houve o pedido de rescisão do contrato por parte do credor, por parte do vendedor do terreno, e esse pedido foi julgado improcedente, né, confirmado em segunda instância, sob o palio de que na entrada não foram computadas alguns valores a título de honorários, se eu não me engano, de corretores ou mesmo, eu não me recordo agora que título, mas nós entramos com a defesa baseada nisso, e honorários de advogado para renegociar o contrato lá no meio do contrato, quando já havia inadimplência do nosso cliente perante o vendedor. Foi julgado improcedente justamente por isso. Ele não estava em mora, porque haviam valores que não foram considerados pelo credor como pagamento. E nisso uma série de consequência lógica, que é a sucumbência, que paga os honorários, no caso do vencedor, né? E agora, uma vez que o vendedor deseje a rescisão, terá que iniciar novamente esse procedimento, constituindo mora o inadimplente e entrando e ajuizando a ação competente que havia ajuizado antes, mediante certos cuidados ainda, porque já temos uma decisão, um quadro que agora o vendedor é obrigado a reconhecer o que não havia reconhecido, né? E além disso devolver, restituir ao cliente inadimplente, ao comprador, um percentual expressivo daquela importância que representa os valores pagos parcelados até então. Então, a revisão de contratos financeiros, ela exige um amplo conhecimento de matemática financeira e essa especialidade que não é qualquer um que poderá estar com o tempo necessário para se dedicar a isso, todos os meandros de um contrato, que não são só a escrita do contrato, mas sim todo o contexto do contrato, inclusive o quadro financeiro, de modo que ele exige o estudo de certas complexidades. Não é para qualquer um. Há que se dedicar a isso. Então, finalizando essa aula, está aí para todos efetivamente conhecer um pouco dessa técnica. Nós vamos voltar a esse assunto, porque ele é bem complexo, e vamos mostrar, inclusive, casos concretos, desde o momento que o cliente nos procurou até o momento da decisão final, quando nós partimos para o cumprimento da sentença, porque isso é bom porque você estando trabalhando contra o credor, sempre você terá como efetivamente executar isso. No cumprimento da sentença não ficará assim, não eterniza a execução. Você terá um cumprimento de sentença assim, eficaz e rápido, porque geralmente são pessoas jurídicas com posses financeiras, aquelas que dentro do prazo regulamentar legal, eles já fazem, efetuam o depósito. Pode até questionar os seus cálculos, mas já realiza o depósito, os depósitos judiciais do valor incontroverso, no caso, ou mesmo do valor total, às vezes até questionando o valor controverso numa impugnação, mas você já estará seguro, tirará do papel efetivamente o resultado daquela decisão judicial. Então eu espero que todos façam valer o seu direito, que os técnicos efetivamente trabalhem conosco, nos ouçam, se tornem
mais efetivos na defesa do consumidor nesses casos. E, como disse, nós voltaremos a mais aulas sobre isso. Muito obrigado a todos.